A maior seita cristã que há no mundo, que é a Igreja Católica. É a maior e uma das mais antigas seitas que há no mundo. E eu queria ler para os irmãos em 2 Timóteo, segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, o versículo 16. Segunda carta de Paulo a Timóteo, o capítulo 3, o versículo 16 e também o 17. Timóteo antes de Tito, depois de Colossenses, Tessalonicenses, amém? Os irmãos acharam? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim a palavra do nosso Deus: toda a Escritura é divinamente inspirada, é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém? Glória a Deus. Por que eu escolhi esse versículo para falar sobre a Igreja Católica Apostólica Romana? Porque para a Igreja Católica Apostólica Romana, um fundamento que ela tem é que a Bíblia não é toda a palavra de Deus. Toda seita tem esse problema. Toda seita não cristã ou paracristã, eles têm que diminuir a Bíblia. A gente explicou, o Adventismo é o problema dos escritos da Ellen White, ao qual tem o mesmo peso que a Bíblia para um adventista, pelo menos o adventista sincero. Alguns, desprezam, estão lá, mas amém. Para o mormonismo, quem sabe quais são os livros sagrados do mormonismo aqui? Não vou contar para vocês, não. Não sabe, não? Livro de Mormons, Pérola de Grande Valor e Doutrinas e Convênios. E para falar que é cristão, também a Bíblia. Mas são esses quatro, eles usam a Bíblia, Pérola de Grande Valor, o Livro de Mormon e Doutrinas e Convênios. Para os Testemunhos de Jeová, são a decisão do corpo governante. E para a Igreja Católica é o magistério. Agora, o que é esse tal do magistério? O magistério é a Bíblia, a tradição católica, que vem lá de Clemente, Policarpo, Irineu, e vai até mais ou menos o século VI, mais ou menos, com João Crisóstomo. Também tem os concílios, quando a igreja, eles se reúnem, e eles têm uma decisão naquele concílio. O último que teve foi o Vaticano II em 1962, e teve algumas resoluções. Para essas resoluções da igreja é palavra de Deus e a palavra do Papa. Aquilo que o Papa escrever, ele falar que é decretado, é palavra de Deus. Então, não é só a Bíblia, porque se for seguir a Bíblia, fica difícil, bem complicado. Aí tem toda uma justificativa que eu vou explicar para os irmãos, porque eles não creem totalmente na Bíblia e nem se acham na obrigação. Então, é a maior seita. Existe 1.490.000.000 de católicos no mundo todo. Para você se ter ideia, no Brasil tem 203 milhões de pessoas. Dessas 203 milhões de pessoas, pelo menos 64% são católicos. Porém, quando a Igreja Evangélica Pentecostal, a Cristã do Brasil e a Assembleia de Deus começaram a pregar a palavra, era 99,2%. E hoje ela tem 64%. Está em risco, no futuro. Diminuiu, já era para ter acontecido isso em 2016. Se o crescimento da igreja evangélica fosse o mesmo dos anos 90, em 2016 o Brasil era para ser um país de maioria evangélica, mas Satanás conseguiu fazer as suas bagunças e não deu para ganhar muitas almas para Jesus, como teve o crescimento dos anos 70, 80 e 90. A partir de 2000 as igrejas cresceram, mas o número de conversões diminuíram.
Essa é a verdade. E para falar a verdade, de 2010 a 2021, se eu não me engano, a Igreja Católica parou de perder membros. Ela perdia membro desde que a Igreja Evangélica Protestante chegou aqui no Brasil, lá no século XIX, ela só perdia membros. Mas quando chegou em 2010, ela parou de perder membros. Mas voltou a perder novamente. Agora não sei se foi 2022, 2023. E tem uma coincidência. E depois eu falo para os irmãos. Mas eles estavam perdendo não. Eles ficaram 12 anos sem perder mais nenhum membro. E que tem essa religião? Eles creem que eles começaram lá com Jesus, né? Óbvio que não foi, né? Mas na verdade foi um desenvolvimento aos poucos que ela teve, doutrinário, de costumes, de tradições. Na minha humilde opinião, eu não sou ninguém, né? Cada um crê no que quiser. Começou com o bispo Cipriano de Cartago, São Cipriano de Cartago. Não é o bruxo, né? Que tem um bruxo, né? Que São Cipriano, que ele fez um livro, depois se converteu, tentou queimar o livro, mas alguém achou o livro dele e até hoje está por aí matando o povo aí, né? Não é isso. Mas é verdadeiro esse negócio desse livro, pastor? É verdade. É verdade. Meu pai teve um, quando ele se converteu, ele jogou no fogo, só uma fumaça preta. Realmente existe. Ele era um bruxo muito conhecido, né? Mas ele se converteu. Não, mas agora já tá. Não, mas ele se converteu, aceitou Jesus e ele tentou queimar no fogo esse livro, mas os antigos discípulos dele preservaram. Só que esse Cipriano que eu estou falando não é o bruxo, era um teólogo do século III da nossa era cristã, lá no ano 249 depois de Cristo, um homem muito inteligente, e ele convenceu a igreja que a unidade católica universal estava no poder dos bispos, que se a igreja seguisse as orientações dos bispos que eles vinham desde Pedro, a igreja seria uma igreja fundamentada, que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Então começou com Cipriano. Porém, Cipriano não colocou nenhum bispo acima do outro. Ele não colocou, por exemplo, o bispo de Roma acima dos outros. Ele achava que pelo fato de ter uma sucessão apostólica de pastores e bispos, isso já provava que aquela igreja era uma igreja verdadeira. Porém, é bem complicado assim dar poder, né? O poder episcopal para os homens. Não concordo. Tem um pouco de base bíblica? Tem um pouco sim, mas eu acho que deu mais dor de cabeça do que realmente ajudou a igreja. O que acontece? A história. Você já a história de algum santo aqui? Quem já leu a história de Santo Antônio? Eu já ouvi que quando ele de cabeça para baixo, ele casar alguém. Não, a história é verdadeira. Não as lendas. Não. A história é verdadeira, né? Porque ele virou santo. Eu não sei. A história é bonita. Não faço ideia, eu só sei que uma história. Por exemplo, a história de São Francisco, né? A história de São Francisco é bonita, né? Uma pessoa que era rico, deixou a riqueza, viveu como mendigo, pregando a palavra, ajudando os escravos, essas coisas todas. Então, eles têm as histórias dos seus santos, que é muito bonita, mas em compensação, tem santo que nem existiu. Mas na Bíblia Católica, que tá isso, porque tem um tal de Macabeu, de Judite, não sei mais o que. Não tem nada a ver com santos. Esses aí não tem esse Paulo, esse Antônio, esse... Não tá lá não. Não tá lá não? É porque Judite, 1ª e 2ª Macabeus, Eclesiástico, Sabedoria, eles são livros chamados deuterocanônicos, ou seja, os judeus não aceitam que eles são livros canônicos, verdadeiros, porém, por algum motivo, tem explicação, a Igreja Católica tomou esses livros. Mas por quê? Muito deles pede para usar velas, sonhos com pessoas mortas. Tem umas coisas meio estranhas nesses livros aí. Então, por esse motivo, eles acabaram pegando esses livros. Tem um montão de heresia nesses livros, por isso que os judeus não aceitaram esses livros, porque eles são secretos, ninguém sabe quem escreveu esses livros. Foram escritos depois de Malaquias, e eles foram escritos depois de Malaquias até mais ou menos 100 anos
antes de Jesus nascer. Então não tinha nenhum profeta, não tinha nada. Então os judeus não aceitaram esses livros que há mais na Igreja Católica. Eles falam que a gente tem a menos, né? Mas tudo bem. Porém, são livros que ajudam alguma coisa na Igreja Católica. Eles pegaram, não foi de bobeira. Por exemplo, eles não pegaram Enoque. O livro de Enoque, a Igreja da Etiópia tem. A Igreja Católica não tem. A Romana não tem. Mas a Igreja da Etiópia tem o livro de Enoque. Porque o livro de Enoque não ajuda a narrativa deles. Mas a Igreja da Etiópia já tem. Então é meio confuso. Mas por que a gente não tem o livro de Enoque, o pastor Marcelo? Porque o livro de Enoque falta 4 capítulos. E a palavra de Deus é perfeita, né? Não pode faltar nada, né? Não pode passar nenhum tio e nenhum jota da lei de Deus. Tem que estar tudo até a consumação do século. Não vai cair por terra nenhum tio, nenhum jota. Então o livro de Enoque tem muita história boa, mas falta 4 capítulos. Então não pode ser algo canônico, algo para o nosso ensinamento. Amém? Então vamos lá. Aí qual é o problema deles? Tem uma história bonita da arquitetura, né, da igreja. Você vai lá na igreja da Sé, tão bonita, né? Não é verdade? Você vai ali lá na França, tem a Catedral de Notre Dame. É linda também. Né? Você vai na igreja, mesmo no Vaticano, tem a Capela Sistina, aquele teto lindo, maravilhoso, de Deus tocando em Adão peladão e Deus tocando em Adão, assim, né? Não que Adão é bonitão, né? Mas é bem feita assim, né? A imagem é muito bem feita, né? Onde está Michelangelo ali, o Davi de Michelangelo, Pietà. Isso aí foi tudo coisa do homem. Sim. Eles não viram o Adão. Eu sei. Eles inventaram. Mas o que acontece? É bonito, né? É a arte, é uma arte sacra muito bonita. Mas em compensação, a mesma igreja que tem essa arte sacra bonita, tem alguns santos assim, que a história deles é impecável. Eles aumentam um pouquinho de alguns, né? Mas alguns realmente tiveram uma história bem impecável. Alguns nem existiram. Pois é. Quer ver um exemplo? São Jorge nunca existiu. São Jorge nunca existiu. O que mata o dragão. Entendeu? Aí, em 78, a Igreja Católica decidiu que era para mudar o nome das catedrais, das igrejas, em honra a São Jorge, porque ele nunca existiu. Aí o que acontece? O arcebispo aqui de São Paulo, acho que era o Dom Paulo Evaristo Arnes, ele foi até o Vaticano e falou: não, vocês não podem proibir a veneração a São Jorge. Mas ele nunca existiu, não tem provas, é lenda. Ele falou: não, mas é o seguinte, é que eu sou corintiano e São Jorge é o padroeiro do Corinthians, vocês não podem tirar. Gente, eu não estou mentindo, ele deu entrevista. Eu estou falando, ele deu entrevista sobre isso, irmãos. Então, mas ele nunca existiu. São Clóvis Damião também nunca existiu, Santo Expedito, São Régio nunca existiu. Não, isso é gente. Não, esse é o São Brás. São Brás é quando engasgar, né? Não, acho que São Brás existiu. Mas alguns santos nunca existiram. A pessoa fez uma lista, simplesmente não existiu. E tem alguns que tem uma história bonita, e tem essa arquitetura bonita, mas em compensação, criaram os tribunais do Santo Ofício, a Inquisição, matou muita gente, irmãos, mas matou muita gente. E tem católico hoje negando: não matou tanto assim não, foi mais ou menos. Irmãos, eles destruíram cidades inteiras, faziam cruzadas para matar, sim, matavam os albigenses, que eram cristãos. Eles falam barbaridades desses albigenses. Eles comiam as crianças, eles sacrificam, era tudo cristão. Mas eles falavam que eles eram bruxos, que não sei das coisas. Não. Sabe esse negócio de pegar a vassoura e voar? Foi nessa época que eles falavam que os albigenses voavam em vassouras. Entendeu? Então assim, para justificar a maldade de matar essas pessoas a fogo. Outra coisa, a fogueira. Você acha que é assim, fazia uma fogueira, uma pira bem grande de fogueira e queimava a pessoa? A pessoa era queimada igual churrasco. Aos pouquinhos. Ficava um fogo bem brando e a pessoa era queimada bem brandamente. Não era um fogo, nem todos eram com fogo bem forte, com a pira de fogo assim forte, não. Era um churrasquinho da pessoa assando aos pouquinhos. A pessoa secava aos poucos de água do corpo dela. E outras torturas a mais, mas eles negam isso.
Fizeram cruzada contra os judeus, fizeram cruzada contra cristãos, valdenses, albigenses. Eles não aceitavam nada diferente deles. Então, assim, mas eles negam. Existia um negócio chamado Altos da Fé. O que é um Alto da Fé? Uma vez por ano tinha uma festa ao qual as pessoas brincavam e queimavam bonecos, torturavam bonecos, às vezes matavam pessoas de verdade, e eram mortas o número de pessoas que haviam sido mortos em julgamentos da Inquisição. Eles celebravam a morte de pessoas. E isso aconteceu do ano, mais ou menos do ano 1300 até 1834. Os caras, eles gostavam de matar pessoas. Hoje eles negam, não era bem assim. Era bem assim sim. Só que eles estão mais de quase 200 anos sem fazer mais isso. E as pessoas estão esquecendo, os documentos foram perdidos, porque são coisas antigas, o papel era horrível na época, o papel só foi ficar bom na época de Gutenberg, que foi em inglês lá em 1472, que achou um papel bom para usar, que era papiro, era um negócio que esfarelava. Até hoje o papel não é tão bom, né? Então imagine na época, o século XIII, século XIV, século XII, então perdeu-se muita coisa, mas pessoas que viveram na época mandaram carta uns para os outros, falaram assim, olha, morreu tanto aqui, morreu tanto, e não dá nem para saber quantas milhares, centenas de milhares de pessoas que morreram, mas hoje tem isso que justifica. E esse estudo hoje, irmão, sobre a Igreja Católica é isso, é porque, por causa da internet, está havendo muita gente que está deixando a Igreja Evangélica para virar católico. Oxi. Isso aconteceu muito por causa do filósofo Olavo de Carvalho. Eu ouvi muito o Olavo de Carvalho, eu li tudo do Olavo, tudo, mas eu percebi que de uma certa forma ele estava mais preocupado em fazer a pessoa virar católico perennialista do que alertar as pessoas sobre o perigo do comunismo. O comunismo só foi uma forma dele entrar, mas a real missão que ele tinha na vida era reavivar a Igreja Católica, que é a Igreja Católica forte na cabeça dele, dos filósofos a qual ele ouviu, que foi René Guénon, que foram também o Eric Wangel. Esses caras diziam que o Ocidente só iria sobreviver com o fortalecimento da Igreja Católica e o desaparecimento da Igreja Protestante. Então, como muitos julgam ele muito inteligente, se ele é tão inteligente assim, ele é católico, a Igreja Católica é boa. O que tem de pastor que deixou a Igreja Evangélica para virar católico porque ouviu o Olavo, não está no gibi. Que isso? Muita gente. Então, você está na internet, Brasil Paralelo, cuidado. Brasil tem filmes bons, tem das coisas, mas eles estão promovendo um montão de padre católico que nega a Inquisição, que zomba da palavra de Deus e tem um único objetivo: provar a supremacia católica, restaurar, que é o Brasil para eles querem restaurar o Império e restaurar a Igreja Católica no Brasil nos tempos do Império. Esse é o objetivo deles. Então hoje a gente vai estudar por quê. A igreja tem 3 pilares. A igreja tem 3 pilares. Eles dizem que eles têm a primazia sobre as demais igrejas, através do papado, do magistério, que é o Papa, o que o Papa fala, os concílios, a tradição e a Bíblia, os méritos dos santos da igreja, e isso faz eles ter a primazia sobre os demais cristãos. Muito forte também na Igreja Católica, veneração a Maria como mãe de Deus, né? Como realmente alguém muito, muito elevado, né? Eles não tiveram coragem de divinizá-la ela, mas é tanto título que ela tem que está quase divinizada. E salvação obtida através dos sacramentos da igreja. Da igreja. A salvação, eles dizem que mudaram, uns dizem que sim, outros dizem que não, mas para eles, se você for batizado, por exemplo, tem a Igreja Católica do Brasil, que não é a romana. Se alguém foi batizado na Igreja do Brasil, não está valendo, vai para o inferno. Entendeu? Porque não foi batizado por um sacerdote
ordenado pela Santa Madre Igreja. Então, assim, tem esse problema. Então, eles têm esses 3 fundamentos, mas ainda tem o purgatório que não está na Bíblia, tem as missas para você tirar a pessoa do purgatório. Sabe que a pessoa, quando faz missa, esse é o motivo, é para a pessoa sair do purgatório. Esse é o motivo. Não é um culto em memória da pessoa, não. Está fazendo a missa, paga-se a missa é paga, né? E a missa é paga para quê? Para que a pessoa venha sair do purgatório. Não, mas o problema é o seguinte: se você crê que a igreja é a palavra de Deus, você fala qualquer coisa. Não é verdade? Eu estou falando a palavra de Deus. Aí, então a gente vai falar tudo sobre isso, né? Sobre a Igreja Católica. Eles têm um mito fundante. O mito fundante deles é que a igreja começou com Pedro. Como está lá na palavra do Senhor, diz assim: disse Jesus, e Simão Pedro respondeu e disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, o filho de Jonas, porque não revelou tu a carne e o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Mateus 16, do 16 ao 9. Então, o que alguns teólogos católicos acreditaram? Que a igreja estava edificada sobre Pedro, certo? Porque eles falaram assim: e também eu te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Porém, do tempo da tradição católica, dos primeiros pais da igreja, nem todos concordavam. Na verdade, metade concordava que era Pedro e metade concordava que era Cristo, que era pedra. Tinha uma certa divisão. Obviamente a Igreja Católica ela leva a sério a tradição que diz que Pedro era pedra. Por quê? Aí já dá um pulo teológico. Se Pedro é perto da igreja, então todos aqueles os quais foram ungidos por Pedro e viraram bispos são também o edifício da igreja, são fundamentos da igreja também. Só que, mesmo se a gente acreditar que Pedro é a pedra, Jesus não falou que os sucessores dele seriam a pedra. E outra coisa, é impossível saber quem são os sucessores de Pedro, porque no começo da igreja não existia bispo monárquicos, não tinha esse negócio de um homem que mandava na igreja. Havia em uma igreja vários bispos e vários anciãos. É só ler lá em só ler em Atos, capítulo 20, versículo 21, que Paulo diz que ao chegar em Efésios ele chamou os bispos e anciãos. Então, eram vários, não era um que mandava. Havia várias pessoas na igreja que tinham o dever de auxiliar os demais membros na palavra e no conforto das escrituras. Então não era um que mandava. Mas a partir do ano mais ou menos 150 depois de Cristo, com a morte dos apóstolos, começou a aparecer um ou outro homem dizendo que ele mandava, que ele era o responsável, que, sei lá, Pedro ungiu ele, Paulo ungiu ele, Marcos, Mateus, não sei, alguém ungiu eles, então eles se achavam que estava sob a sucessão apostólica, mas não existia isso. E para falar a verdade, dizem que a igreja de Roma até o ano 180, mais ou menos depois de Cristo, não teve um único bispo, né? Depois que eles criaram o bispado, mas a igreja crê nisso. O que é interpretado sobre eles? A partir do século V, a igreja católica tomou que Pedro é a pedra, ainda que vários escritores do século II e IV afirmavam que o fundamento da igreja é Cristo. Então, qual que é a nossa interpretação sobre essa interpretação? Que quando Jesus fala para Pedro, diz assim: disse Jesus, tu és Petrus, que quer dizer um pedaço de rocha, e sobre essa pedra, uma rocha maciça, eu edificarei a minha igreja. Ou seja, o que você disse que eu era o Filho do Deus vivo,
eu edificarei a minha igreja. Tu és Petros, a pequena rocha, mas sobre essa pedra, sobre a sua confissão, que eu sou o Filho de Deus vivo, eu edificarei a minha igreja. Entendeu? E o próprio Pedro disse, lá em 1 Pedro capítulo 2, versículos 5 e 8: vós também, quais pedras vivas, sois edificados como casa espiritual para seres sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Por isso, na Escritura diz: eis que eu ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, em quem nela crê não será envergonhado. Assim, para vós, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes é a pedra que os edificadores rejeitaram, e esta foi posta como principal de esquina, e como uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, porque tropeçaram na palavra, sendo desobedientes, para que também foram destinados. Ou seja, a pedra angular é Cristo. O próprio Pedro falou, a pedra angular, a pedra fundamental é Cristo. Mas o pessoal pegou essa crença que Pedro é a pedra, e aí tiveram essa interpretação que todos os bispos que vieram da sucessão de Pedro mandavam na igreja, tinha o poder das chaves do reino dos céus para fechar e abrir o reino dos céus. É bem complicado, a Bíblia não diz isso. O próprio Pedro diz que a pedra fundamental, a pedra principal é Cristo, mas começaram a acreditar nessas coisas e dava uma briga, porque é claro pela tradição, mesmo católica, que a primeira igreja que Pedro edificou fora lá de Israel e da Judéia foi em Antioquia, não foi em Roma. Pedro morreu em Roma, assim como Paulo morreu em Roma, mas eles não fundaram a igreja de Roma. Já existia crentes romanos mesmo antes de Paulo ir para Roma, porque Paulo escreveu a carta aos romanos sem ter ido nunca para Roma. Ele foi depois que ele foi preso, foi julgado e foi morto. E Pedro também. Pedro foi julgado e morto no tempo de Nero e foi levado a Roma, e lá ele morreu de cabeça para baixo numa cruz, porque ele não se achou digno de morrer igual a Jesus Cristo, não é verdade? E a Bíblia diz assim, que a morte de Pedro iria glorificar o nome de Deus, e glorificou mesmo, porque ele não quis morrer igual a Jesus, não se achou digno, então ele morreu de cabeça para baixo. Mas chegar nessa conclusão que o bispo romano é a palavra papa, por exemplo, obviamente não está na Bíblia, né? Quer dizer pai. Mas algumas igrejas começaram a chamar os seus pastores de papa. Olha, esse é o problema de você começar a inventar coisa que não está na Bíblia. A imaginação do homem é ilimitada. Duas coisas não têm limite, para a imaginação humana e para a estupidez. Então, assim, começa a tirar coisa da cabeça, vai vir. É igual fralda de neném, você não sabe o que vai sair dali, não dá para saber. Então não deixa nada fora da Bíblia, é muito perigoso, irmãos. Então, por começar a desprezar a Bíblia, começar a colocar a tradição, a interpretação de alguns homens acima da palavra de Deus, começou a ter essas invenções de papa, não está na Bíblia, papa, arcebispo, cardeal, cônego, abade, essas coisas não estão na Bíblia, mas estão no clero católico. E na verdade, quando você chega para um arcebispo, você tem que chamar ele de Dom. Por que Dom? Tipo assim, Dom Evaristo Arnes. Por quê? Porque ele é uma autoridade. É como se você fosse falar com Dom. Por que Dom Pedro I? Porque ele tem a majestade. Então ele tem a majestade, chama ele de Dom. Você vai falar com o Papa, não é Dom, é Sua Santidade. Sua Santidade. Porque eles têm títulos de nobreza eclesiástica. Eles têm esses títulos. Mas está na Bíblia, é isso? Não. A Bíblia diz assim que aquele que quer ser o maior, seja o escravo de todos. Pois
Então não existe essa hierarquia na igreja de Senhor Jesus Cristo, mas criaram essa hierarquia. Criaram o clero e criaram os leigos. Ou seja, o clero tem que estar preparado, né? São os ungidos, são os chamados, são os separados, e os leigos estão aí para obedecer. A Bíblia não diz isso. O que a Bíblia diz assim, que nós não venhamos ser presa fácil de ninguém, que usurpando, né, do poder que eles têm, por vanglória, dos fazer presas suas. Paulo diz isso, acho que em Colossenses. Ou seja, a gente não pode estar preso a ninguém, nenhum homem. Como disse Paulo, não sejais servos dos homens. Isso Paulo falou certo. Cristo vos chamou para a liberdade. Não sejais servos dos homens. Mas, infelizmente, a igreja, por desprezar a palavra de Deus, eles colocaram na cabeça que, como Pedro tem a chave do reino dos céus, blá 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 blá, blá, e os sucessores dele também têm, então os demais têm que se submeter ao poder do bispo romano. Aí que está o problema. Não tem nada, nem na história, na Bíblia, impossível, que dá poder para Roma. Roma tinha um poder temporal por causa dos imperadores. Não tem nada a ver com a Bíblia. Na verdade, a Bíblia chama o Império Romano de uma besta terrível, uma besta inominável, a qual Daniel viu, e ele não conseguiu identificar aquela besta. Ele conseguiu identificar o Império Babilônico como um leão, o Império Persa como um urso, o Império Grego como um leopardo, mas quando ele viu o Império Romano, ele falou: eu vi uma besta que tinha dentes de ferro, e ele não sabia nominar que tipo de bicho era aquele. Então, para a Bíblia, o Império Romano é algo ruim, é algo mau. Jesus morreu sob o Império Romano, sob leis romanas. Tem nada a ver, mas os caras colocaram na cabeça que eles são os ungidos, são os chamados, mas a Bíblia não diz isso. Porque a nossa cidade não está em Roma, a nossa cidade está lá no céu, da onde virá nosso Senhor. Nós não temos sede aqui no mundo, a nossa sede está lá no céu. É da onde mora o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele irá descer para buscar a sua igreja. A igreja de Senhor Jesus Cristo, a sua sede está lá no céu. É onde está o Senhor Jesus Cristo, a nova Jerusalém que há de ser do céu. Amém? Mas infelizmente, né, isso ganhou muito corpo na época. Quando Cipriano deu essa opinião, já deu cisma na igreja. A igreja foi dividida. Os montanistas não concordaram com essa visão. Já não tinham concordado no fato que apareceu alguns bispos monárquicos, que são antes de Cipriano ainda. Aí criou o movimento montanista, depois veio o movimento pauliciano. Ou seja, a igreja sempre foi separada. Se os irmãos lerem a carta de Paulo em 1 Coríntios, capítulo 1 e o capítulo 3, já diz que naquela época a igreja estava dividida. Tinha o de Paulo, tinha o de Pedro, e tinha no de Apolo, né? E os de Cristo. O que é de Cristo? Tipo assim, olha, eu só ouço as palavras que vêm de Apolo. Eu só ouço as palavras que vêm de Pedro. Eu só ouço as palavras que vêm de Paulo. Eu só ouço as palavras de Jesus. E que Paulo falou? Não! Jesus por acaso foi dividido? Foi Paulo que morreu por vós? Não foi. Então assim, essa divisão não existe. Não tem porquê eu ouvi só Paulo e não ouvi Pedro. Então a igreja já é dividida desde o princípio. Só que a igreja romana, ela tentou, a partir que ela teve o poder, quando ela se juntou com o Império Romano, mais ou menos lá para o ano 312 depois de Cristo, com Constantino, com o filho dele Teodósio, eles começaram a tentar ter poder sobre as demais igrejas, não só a parte latina do Império, mas eles também queriam poder sobre as demais igrejas. E sempre deu confusão, as demais igrejas não aceitavam. As igrejas latinas não conseguiram sair fora disso. As igrejas latinas acabaram realmente ficando debaixo do bispo de Roma. Mas as igrejas orientais não aceitavam. Aí o que aconteceu? No ano 890, foi engraçado, o patriarca lá de Constantinopla, ele
excomungou o Papa e o Papa excomungou o Patriarca, aí estão separados até hoje. Não tem comunhão mais a Igreja Católica Romana com a Igreja Católica Ortodoxa do Oriente. A Igreja Católica Ortodoxa, acho que os irmãos conhecem uma pessoa que é dessa igreja. É o Padre Kelmo. O Padre Kelmo é da Igreja Ortodoxa. Ele é da Igreja Ortodoxa. Ele não é da... Não, do debate lá que ficou debatendo com o Lula lá, tentou excomungar o Lula lá no debate da Globo. Então, ele é da Igreja Ortodoxa, ele não é da Igreja Católica. Eles têm essa doutrina muito parecida, só que não tem um Papa, né? E o padre da Igreja Ortodoxa pode casar. Eles não têm problema do padre casar. Não pode casar. Só que não pode crescer na hierarquia. O máximo que eles podem virar é padre, eles não viram bispo. Se eles casar, eles viram padre da paróquia, mas eles não podem virar bispo, eles não podem mandar numa região. Essa é a diferença entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa. A Igreja Ortodoxa também não concorda com a transubstanciação. O que é a transubstanciação? É o que diz que a hóstia vira o corpo de Jesus, que você está matando o corpo de Jesus como come aquela bolacha lá. Entendeu? A Igreja Ortodoxa não concorda com isso. A Igreja Católica concorda. A Igreja Ortodoxa também batiza nas águas. Igual a gente batiza, mas eles batizam adultos e crianças nas águas. A Igreja Católica é por aspersão. Então eles têm algumas diferenças, mas... a Igreja Ortodoxa também usa muito pouco imagens. Eles usam mais quadros. Eles usam... chamam de ícones. Mas imagem assim, Santo Antônio, São Pedro, eles usam bem pouquinho. Eles usam mais quadros, que chamam de ícones. Amém? Então, assim, esse poder do bispo é mentiroso, porque o próprio Pedro, o que ele diz em 1 Pedro 5, do 1 ao 4: aos anciãos, pois, que há entre vós, rogo que eu sou ancião como eles, e testemunho do sofrimento de Cristo e participante da glória que se há de revelar, apacentai o rebanho de Deus que entra entre vós, não por força, mas espontaneamente, segundo a vontade de Deus, nem por própria ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores sobre os que vos foram confiados, sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho, e quando se manifestar o sumo pastor, recebereis a coroa imurchável de glória, imarcessível de glória. Ou seja, Pedro falou: eu sou ancião igual a vocês. Eu não sou maior que vocês, eu sou ancião igual a vocês, e vocês não podem dominar a herança de Deus, porque na verdade quem é o sumo pastor é Jesus Cristo. E se o pastor, o bispo, o ancião for um homem de Deus, ele vai receber a coroa de glória. Mas ele não pode fazer isso de forma para ganhar dinheiro, não sendo obrigado, e não para mandar nos outros, mas é assim, espontaneamente, de boa vontade, fazer a obra do Senhor. Amém? E o poder do Papa, irmãos, foi paulatino. Começou, acho que com o primeiro Papa Gregório, no ano 600, ao qual ele teve um grande respeito das pessoas. Era uma pessoa muito inteligente mesmo, a ponto que chegou com outro Gregório também, se eu não me engano é o Gregório VII, que ele teve o poder temporal e o poder espiritual. Quando um Papa, vamos dizer, todo mundo católico, todo mundo aqui fosse católico, aí um príncipe católico, um rei católico, não obedecesse o Papa, olha a confusão que teve, ao qual os papas tiveram um grande poder, e daí para frente foi difícil tirar o poder deles. Tinha um bispo na Alemanha, bispo não, um rei na Alemanha chamado Rei Henrique, eu não lembro se é Henrique IV, Henrique VII, eu não sei, mas era o Rei Henrique da Alemanha, que o Papa Gregório fez uma modificação. Ele falou que os príncipes e reis não poderiam mais escolher os bispos. Os bispos eram as pessoas que faziam intermediação entre a cidade, o estado, o país e a igreja. Quando o rei queria falar com o Papa, ele ia até o bispo. O bispo era um representante da igreja naquele reino, naquela cidade. E quem escolhia esses bispos, esses representantes, até aquele momento, o ano mais ou menos, ano 1000, 1090, era os próprios reis.
Só que o Papa Gregório falou, não, quem vai escolher agora é a própria igreja, não é mais vocês. Quem vai escolher os bispos somos nós. E o rei Henrique não aceitou. Ele falou, não vai continuar sendo eu. O que o Papa fez? Excomungou ele. Que era esse Qual que era o problema de excomungar ele? Ele estava decretado ao inferno. Decretado ao inferno, ninguém mais era obrigado a obedecê-lo. Como ele ainda foi teimoso, o Papa fez outra coisa. Então é assim? Está proibido qualquer serviço sagrado nos reinos do rei Henrique. Ou seja, não tinha mais missa, não tinha mais batismo. Ou seja, as pessoas estavam morrendo, não estavam recebendo extrema-unção, estavam indo tudo para o inferno. O povo quis matar o rei Henrique. Esse rei Henrique, ele foi a pé até a cidade onde estava o Papa, no inverno, um inverno terrível, acho que era um lugar, era dos Alpes, um frio danado. Ele ficou na porta do castelo do Papa, de joelho, tomando neve, acho que por 4 dias, até o Papa falar com ele, ele pedir perdão para o Papa, e o Papa não perdoou ele. Não perdoou. Não perdoou, e aquele homem perdeu os seus domínios, porque ele foi obstinado. Então, olha o poder que esses caras tiveram. Mas essa cagada que eles fizeram foi o motivo de ter tido a reforma protestante de Lutero, porque os demais príncipes se cansaram disso. Eles fizeram isso com vários reis, vários, João Sem Terra, fizeram isso com o rei Raimundo lá da França, com vários reis. Tentaram fazer com Felipe IV, mas Felipe IV prendeu o Papa e fez o Papa dele na França. Então, assim que acontece. Então foi uma confusão. Irmãos, me perdoa, eu gosto de história, misericórdia. Então o que acontece? Aí teve a reforma por causa disso, porque os príncipes se cansaram de ser mandados pelos papas. Mas você vê, a Bíblia diz que o ancião, o bispo, o pastor não pode ter domínio, mas os caras, por desprezar a palavra de Deus, eles tinham esse poder. Vamos lá. Mas de onde veio isso? Veio da tradição. Não veio da palavra de Deus. Isso não é. Só que porque eles chegam nessa conclusão, porque eles precisam dessa conclusão, que a Bíblia não é totalmente a palavra de Deus, que teve coisas que os apóstolos ensinaram que não está na Bíblia, para poder justificar, por exemplo, um padre não casar. Se Paulo é claro, o bispo tem que ser marido de uma só mulher, de onde os caras tiraram que o padre não pode casar? Falaram que não pode casar. Na verdade era o seguinte, não deveria perguntar, vou ter que explicar a história. A verdade é o seguinte, os padres casavam e tinha um problema de que os padres ganhavam muito dinheiro. Os padres ganhavam terras, ganhavam ouro, ganhavam casas. Quando o padre morre, quem fica com as casas? A mulher. Os filhos. Os filhos da mulher. Então eles proibiram os padres de casar. Só que o padre pode ter filho. O padre pode ser homossexual, não tem problema nenhum. Pode ser pedófilo, não pode, não tem problema. É só mudar de paróquia. O que ele não pode é casar no papel. Casou no papel, é excluído. Pode ser homossexual, pode ser pedófilo, pode ser prostituto, pode ser o que for, ele não é excluído, mas se ele casar, ele é excluído. Porque qual que é o motivo? Quem casa de forma oficial e tem bens, os bens saem da igreja e vai para a pessoa. Mas hoje em dia, por isso que os padres também eles têm que fazer o voto de pobreza. Tipo assim, eu não tenho nada. Porque mesmo se ele tiver um filho um dia e for reconhecido, o filho não ganha nada, porque o padre não tem nada. Não é verdade? Não ganha nada. Então por isso tem que fazer o voto de pobreza. Esse é um dos motivos. Aí inventaram, não, mas foi a igreja que decidiu para a pureza, como o apóstolo Paulo era, blá 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 blá. Não. O próprio Paulo disse assim, que o bispo tem que ser marido de uma só mulher. E Paulo nunca foi pastor. Paulo nunca foi ancião. Paulo foi um missionário. Paulo, ele implantou igrejas. Ao implantar igrejas, ele levantava os anciãos e os bispos. Mas ele nunca foi bispo de igreja. Se foi pouco tempo. Porque ele sempre estava num lugar, estava no outro, estava num lugar, estava no outro. Então ele nunca foi bispo. Então, para ele poder pregar a palavra de forma desprendida, ele não casou. Agora, uma pessoa está numa paróquia, está numa capela, fixamente cuidando de famílias e não ser casado fica bem difícil. Mas infelizmente chegou. O motivo é dinheiro. Dinheiro e poder. Apenas isso.
Então a igreja chegou nessa conclusão, que como a palavra de Deus não é completa, teve muita tradição que não foi dita, eles criaram a tradição oral deles, que é dos pais do passado. Muito cuidado de ler a tradição. A tradição, tem que ler a tradição para aprender. Não, porque a tradição é a tradição católica. Existia um negócio chamado index. O index era os livros proibidos, livros que a igreja queimou. A gente não sabe muita coisa que foi escrita no primeiro século, segundo, terceiro, quarto, porque a igreja, quando teve o poder no século V, queimou esses livros. O que está aí é o que eles querem. Sabe? É o Jornal Nacional dos anos 90. Você tinha a notícia que o Roberto Marinho queria que você tivesse. Depois que chegou a internet, eles estão desesperados, porque notícias que eles não queriam está tendo. Mas na época que o Roberto Marinho era todo poderoso, você ouviu o que você queria. Você botou no colo e você tirou o colo, porque o Roberto Marinho escolheu. E hoje em dia não. Hoje em dia tem a concorrência da internet. Não tinha antigamente. E assim era a igreja católica. Eles queimaram tudo. Esse cara é herege, queimou os livros. Por exemplo, fulano de tal é pelagiano. Pelágio era um bispo, era um doutor da igreja da Inglaterra. Que ele falava? Que a pessoa poderia ser perfeita em obras. Aí qual que é o problema? Cadê o livro do Pelágio, ele defendendo isso? Não tem, eles queimaram os livros dele. Queimaram, mas eles dizem que ele fazia isso. É a mesma coisa da pessoa pegar um cabo de vassoura e subir com uma bruxa. Eles inventam. Não dá para saber se é verdade. Não tem uma carta dizendo que os albigenses eram matadores de criancinha, que brincavam com hóstia, que eles comiam seus próprios filhos. Não tem nada. Na verdade, eles eram chamados de os puros. Os cristãos puros, os pobres homens de Leão, porque o papado, os padres andavam arregalada, muito bonito, e os missionários cristãos albigenses, eles andavam bem simples, andavam de sandálias e pregavam a palavra, era chamado os pobres homens de Leão, os puros. Mas para a igreja católica, não, para a igreja católica, não, eles matam crianças, eles voam nas suas cabos de vassoura, não sei das quantas. Gente, não dá para saber. Então, eu não recomendo estudar a tradição. Tem gente que recomenda. Eu não recomendo porque são livros escolhidos. Tem um motivo para esses livros terem sobrevivido. Aí você vai ler, tem palavras como Eucaristia. Tem gente que continua insistindo, dizendo que Maria sempre foi virgem. Esse tipo de coisa, está lá. Está na tradição. Alguns falam do purgatório. Não está na Bíblia, mas na tradição católica tem. O batismo infantil de crianças está na tradição católica. Por isso que o presbiteriano, luterano, anglicano batiza criança, porque está na tradição. Não está na Bíblia. Não tem como estar na Bíblia, mas está na tradição. Aí, como os caras também seguem um pouco a tradição, eles batizam as crianças. Então, assim, eu não recomendo de maneira alguma. Quiser ler por curiosidade, para saber mais ou menos como que era, não tem problema. Mas não veja isso como uma fonte de inspiração, porque é o que sobrou, não é o que deveria ter. Então, assim, irmãos, esse desprezo da palavra de Deus que a igreja católica tem, é isso, porque eles precisam justificar muitas doutrinas que não estão na Bíblia. Olha, tem uma doutrina que não está na tradição, nenhum Papa falou, não está em lugar nenhum, e a igreja católica segue e tem até festa disso, a festa da Assunção de Maria. Quem já ouviu falar disso? Nossa Senhora da Assunção, nunca ouviu falar? Sabe o que é a Assunção de Maria? Eles dizem que Maria foi para o céu igual a Jesus, ela não provou a morte. Aí o que acontece? O que acontece é o antigo Papa, como é o nome dele? Papa Bento XVI, quando ele era teólogo, ele foi tentar provar que Maria subiu para o céu igual a Jesus. Aí ele foi para a história, leu vários livros, aí ele chegou à conclusão: olha, não está na história, não está na Bíblia, não está na tradição, mas se o Papa Pio XII diz que Maria subiu para o céu, Maria subiu, pronto, acabou, não tem discussão. Então, irmãos, muitas doutrinas católicas precisam do quê? Desprezar a Bíblia. E como eles vão fazer isso? Falando para você, para terminar aqui, que a Bíblia veio da Igreja Católica, o qual é uma mentira deslavada.
quando existem os valdenses, e esses valdenses têm uma relíquia que cala a boca de qualquer católico. Eles têm o Novo Testamento igual a gente, de 27 livros, do ano 150 depois de Cristo, muito antes do concílio de Cartago, que foi no ano 13 e pouco, muito antes do concílio de Calcedônia, que foi no ano 400 e alguma coisa. Não, já tinha, eles têm a Bíblia completa 50 anos, 60 anos depois da morte de João Apóstolo, e é a nossa Bíblia. Não foi a Igreja Católica que decidiu essas Bíblias. Esses livros que nós lemos já existiam, já estavam sendo lidos em todas as igrejas da época. E outra coisa, quem preservou a Bíblia foram os gregos, foi a Igreja Ortodoxa, porque os originais que a Igreja Católica tem são 3: é o Sináitico, o Alexandrino e o Vaticano. Agora, a Igreja Grega tem 5 mil manuscritos completos da Bíblia. A Igreja Grega, não a Igreja Romana. Então, a Bíblia não deve nada para a Igreja Católica. Nada, zero. Na verdade, eles mais atrapalharam a Bíblia do que já que eles proibiam as pessoas de ler a Bíblia na sua própria língua. Só podia ler em latim e só podia ser um sacerdote. As pessoas eram mortas porque tinha a Bíblia na sua língua natal. Eles matavam. Então, para isso, é o desprezo da Bíblia. E tem muita coisa da época deles mesmo. Assim, olha, proíba as pessoas de ler a Bíblia, porque se as pessoas lerem essas coisas, as pessoas vão acreditar e o nosso poder vai diminuir. Aí, para terminar, foi o seguinte: no ano 1453, a cidade de Constantinopla, que era o Império Oriental de Roma, hoje é Turquia, hoje se chama, qual que é o nome? Istambul, caiu sobre o rei, o Mahamud IV. Ele destruiu a cidade de Constantinopla, e muitas pessoas fugiram, muitos padres, muitas pessoas ricas fugiram para a Itália, e eles levaram Bíblias em grego para a Itália. E os padres ficaram desesperados porque nessa mesma época começou a se desenvolver a impressão de livros. Não era mais escrito à mão, na mão de escribas, de monges, não. Começou a ser impresso. Pegava assim, né, o prelo, né, colocava numa prensa, né, de ferro, e podia imprimir várias coisas. E ele falava assim, não, tem que proibir de qualquer forma de imprimirem as Bíblias em gregos, porque aí as pessoas vão traduzir e as pessoas vão desprezar a igreja. E foi exatamente isso que aconteceu, porque chegou as Bíblias em grego do Novo Testamento e do Antigo Testamento na Europa, que veio a Reforma Protestante, e as pessoas conseguiram ler a Bíblia na língua deles materna, em inglês, em alemão, em italiano, em francês. Português demorou um pouquinho, né? Português, né? Sabe como que é meio lerdo, né? Em espanhol também conseguiram. Por quê? Porque Deus permitiu que Constantinopla fosse destruída para que a palavra de Deus fosse espalhada. Amém? Falta 2 tópicos. Vai ficar para outra oportunidade. Amém, irmãos? Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.